Minhas férias. Gente, eu vou falar com vocês sobre um assunto também que eu recebi mais uma vez um relato lá no meu blog, Amor e Conflito, sobre férias conjugais. O que quer dizer isso? Férias conjugais. Tem gente que fala assim pra mim: ah, Marta, isso não existe. Férias conjugais é uma forma de se separar gradativamente, né? Não necessariamente. Eu tenho relatos de pessoas que afirmam que depois que elas tiraram férias conjugais, a relação melhorou em 1000%. Por quê? Eles deram tempo entre eles, aquele tempo assim necessário quando a relação está desgastada. Aí você está dentro de casa, você não convive mais com seu companheiro ou sua companheira. E daí você vai para um lado e ele vai para o outro. Ou então vocês não conversam mais sobre nenhum tipo de assunto. Quando conversam, tampam na briga. Aí ficam magoados um com o outro, e vão dormir. Não rola nada, não rola carinho, não rola beijinho, não rola nem boa noite. Acordam, nem olham pra cara um do outro. Não rola nem bom dia. Aí fica aquele clima, sabe? Cruza no corredor, ao invés de cruzar dando um beijinho, meio de pombinhos, né? Cruza no corredor, vira as costas um pro outro. Vai criando aquele asco. A relação, ela vai passando assim o tempo, ela vai criando um asco. As pessoas vão se cansando, parece que vão se cansando assim uma das outras. Às vezes não acaba nem o amor não, gente. Não acaba a paixão, não acaba o tesão, mas acaba aquele glamour da relação bacaninha, né? Aquela relação que todos nós gostamos. Tanto homens e mulheres, nós gostamos de uma relação o quê? Uma relação bacana, uma relação amistosa, uma relação em que você está junto ali da pessoa, mas está de uma forma carinhosa. Você está olhando para a pessoa de uma forma carinhosa e ela está olhando para você também de uma forma carinhosa. Não aqueles olhares de raiva, aquele olhar de punição, de mágoa, de rancor, aqueles olhares que vocês que já passaram por isso ou estão passando entendem o que eu estou falando. Tenho certeza que vocês entendem. Mas muitas vezes uma separação não cabe na relação. Por quê? Porque existe uma paixão, existe um amor, mas existe um desgaste da relação. Vocês não se cansaram de vocês se cansaram daquela rotina, daquela relação que não tem mais nenhuma novidade. Então, as férias conjugais, ela pode ser feita de uma forma combinada e de uma forma com uma certa leveza, não aquela imposição. Eu preciso. Tem gente que chega para o parceiro ou para a parceira e fala assim: eu preciso dar um tempo. Eu preciso pensar o que eu quero da minha vida. Lógico que esse é o tipo da colocação que vai gerar alguma desconfiança. Tipo assim, será que é alguém lá? Será que tem alguém fora do relacionamento? Será que é alguém mexendo com a cabeça dele ou dela? O que será que está acontecendo? Então, a forma que você vai colocar essas férias conjugais, ela tem que ser uma forma muito branda, muito tranquila e conversada. Tipo, vamos fazer o seguinte: a nossa relação está muito desgastada, está tóxica, a gente não consegue mais conversar, se acariciar, a gente não consegue mais conviver no dia a dia sem que haja brigas e conflitos. Você está me magoando muito, porém também eu estou lhe magoando muito. Então eu acho que nesse momento nós estamos precisando de um afastamento. Mas é um afastamento para que a gente, quando voltar, ou volta melhor, a relação volta melhor. Por quê? Porque vocês pensaram, vocês se separaram um pouco para poder refletir. Será que eu ainda sinto falta? Será que eu ainda amo? Será que eu ainda sou apaixonada ou apaixonado? É claro que nessas férias conjugais existe um grande... Não é perigo, não, eu não vou dizer nem perigo. Qual é a palavra que eu vou usar? Não sei, peraí. Existe sim um risco de chegar à conclusão que essa relação acabou. Porque ninguém sentiu falta de ninguém, será? Ou porque um não sentiu falta do outro, mas um sentiu falta, o outro não, e vai ser um conflito. Mas pode ser que seja um conflito que está faltando, porque os conflitos que vocês estão tendo é aquele conflito da rotina, é o conflito do dia a dia, é o conflito das discórdias, né? Do cansaço,
de olhar um para o outro todo dia e as coisas não mudam, as coisas continuam na mesma e não existe uma vontade de que tudo dê certo, fica cada um por um lado, cada um vivendo a sua vida. O risco qual é? O risco é você ou ele chegar à conclusão, ou ela no caso, chegar à conclusão que a relação acabou. Pelo menos assim, da minha parte, a relação acabou. Eu me afastei, fiquei esses dias longe, não falei, não ouvi, não fui lá futucar as redes sociais, que é a melhor coisa. É assim, férias conjugais, gente, é para sair geral, é sair mesmo de cena. Você não ir lá nas redes sociais para saber o que ele está fazendo ou ela, é não ligar, é não ficar mandando zapzinho, é sair de cena. Seja lá uma semana, 2, um mês, vai depender da combinação de vocês. Mas, como eu estou falando, saia de cena, para você realmente poder refletir. E, normalmente, o que acontece? Essas férias conjugais, a pessoa pode viajar, pode ficar em casa. Claro que um vai ter que sair, né? Porque não tem como ficar em casa os dois tirando férias conjugais. Porque vocês vão acabar se encontrando e se falando. Então alguém vai ter que sair. Vocês vão combinar entre vocês quem sai e quem fica. Ou vocês, cada um vai para um lado, vocês vão viajar, vai cada um para um lado. E é muito válido isso. Eu, por exemplo, já fiz isso na minha vida. Eu tirei férias conjugais, eu estava com um relacionamento extremamente desgastado, eu estava muito confusa, eu não sabia se eu amava, se eu tinha paixão, se eu estava acostumada, se eu já estava viciada naquela relação, se eu estava na zona de conforto. O que estava acontecendo? Eu não sabia mais. Eu sabia que eu estava desgastada também. Por estar desgastada, eu estava desgastando mais ainda aquela relação. E ele também. Ele estava desgastado e estava desgastando a nossa relação também. Não havia, das duas partes, não havia interesse em estar vivendo bem. Eu não fazia nada para isso, ele não fazia nada para isso também. Então, era uma coisa que ele ignorava e eu ignorava. Ele não comentava, eu também não comentava. Ele não fazia carinho, eu não fazia carinho. Ele não me dava satisfação, eu não dava satisfação. Sabe essa coisa meio doentia, né? E a relação estava indo assim, desse jeito. Só que ele estava infeliz e eu também estava infeliz. Ele insatisfeito, eu também insatisfeita. Então, aonde você chegar? Até que eu tive essa ideia de conversar com ele e falar, olha só, não estou pedindo a separação agora, no momento. Sei também que você não quer no momento agora essa separação, mas vamos precisar sim de umas férias conjugais. Vamos nos afastar durante um tempo. É claro que isso já faz algum tempinho atrás, não existia muito essa loucura de redes sociais, essas coisas assim. Era mais telefonema e mensagem, né? Talvez um e-mail, fax, quem sabe? Nem usa mais praticamente, né? Mas também era usado nessa época. Vocês olham assim, você vai se imaginar o quê? Nossa, ela deve ter, né? Deve ser balzaquiana já, né? Nada contra os balzaquianos, não, muito pelo contrário. Mas eu falando assim, vocês devem imaginar a minha idade, qual será? Qualquer hora eu conto pra vocês. Então, ele cansado também e eu também, vamos lá. Resolvemos de comum acordo, tá? Porque poderia não ser de comum acordo, mas a situação já estava a um ponto em que nem ele poderia negar isso e nem eu. E resolvemos, sim, vamos tirar esse tempo, vamos dar esse tempo pra gente. E aí você reflete, eu também. E vamos ver o que vai acontecer. Bem, o que aconteceu? Quando nós nos reencontramos, foram 20 dias afastados, literalmente afastados, sem um telefonema, sem uma mensagem, nada. E depois de 20 dias nos reencontramos. Quando nos reencontramos, olhamos um para o outro e vimos que não tinha mais nada a ver. O período que ele ficou sozinho, ele ficou muito bem, obrigada. E o período que eu fiquei sozinha, eu fiquei muito bem, obrigada. Não houve aquela falta, aquela saudade, aquela vontade de ligar, aquela vontade de ver. Não aconteceu isso nem da parte dele, nem da minha parte. Demos sorte porque a coisa funcionou dessa forma. Porque poderia ter sido diferente. Eu poderia
sentir muita saudade, muita falta dele e querer continuar e ele não, ou vice-versa. Então, como foi importante para a gente dar esse tempo um para o outro? Essas férias conjugais nos ajudou muito, porque talvez, se não tivesse acontecido isso, talvez a gente tivesse continuado alguns anos mais e infelizes. Tá? Então, quando alguém fala para mim férias conjugais é uma forma de separar gradativamente, até pode ser, sim, mas que seja. Gente, quando as coisas estão acontecendo de ruim, alguma coisa também tem que acontecer para que resolva tudo. Não pode ficar numa zona de conforto, ou aquele medo, aquela insegurança e não fazer nada. E ficar aí nesse sofrimento, ficar aí nessa tristeza, nessa relação infeliz, nessa relação que não está mais agregando nada, que não está evoluindo, que só está se intoxicando cada vez mais. Vocês se intoxicam, vocês se xingam, vocês se odeiam, não se respeitam, não se suportam, mas estão ali, ó, embaixo do mesmo teto. Por quê? Por que embaixo do mesmo teto se a coisa já não vai bem? Porque vocês estão preocupados com os bens? Vocês estão preocupados com o dinheiro? Gente, dinheiro consegue-se trabalhando, fazendo qualquer coisa que você goste. Agora, você pode morar em qualquer lugar também. O início pode ser mais difícil, mas, gente, vamos ter coragem, vamos enfrentar a realidade, vamos fazer com que as coisas aconteçam. Não tenha medo do desconhecido, do que vem pela frente. Eu estou falando isso tanto para o homem quanto para a mulher. Vocês precisam entender que a vida é feita de atitudes. As pessoas têm que ter atitudes, as pessoas precisam resolver as coisas e não ficar em cima do muro, um atrapalhando o outro. Então, é importante, sim, férias conjugais. Na minha opinião, como eu já passei por isso, e eu não estou falando porque eu não conheço do assunto, e eu conheço muito bem do assunto, e desde que eu venho estudando o comportamento humano, eu tenho reparado o quanto as pessoas se desgastam e chegam ao fim porque não deram um tempo um para o outro, não chegaram à conclusão que aquele afastamento seria bom para os dois lados. Bom ou para voltar e ficar tudo bem, ou bom para que se resolvesse. Porque quando um não quer, dois não brigam, gente. Não adianta. Se você quer muito ficar com essa pessoa, mas essa pessoa não quer mais ficar com você, não há o que fazer. Não há o que fazer. O coração dela não está mais com você, o pensamento dela não está mais com você, o corpo dela não está mais com você. E ela não está inteira com você, não adianta. Você vai querer o quê? Migalhas? Você vai querer o quê? Receber esmolinhas? Ou será um prêmio de consolaçãozinha para aquela pessoa que está ali precisando de um ombro amigo? Cara, seu ombro amigo a gente encontra lá fora. Ombro amigo você encontra em qualquer lugar também. Entendeu? Hoje as pessoas são solidárias umas às outras, outras não. Mas em algum momento você vai ter um ombro amigo ou você com você mesmo vai se resolver. Então não adianta ficar aí empurrando com a barriga esse relacionamento que já está desgastado. Talvez ainda dê tempo de recuperar alguma coisa, mas se vocês continuarem se sugando, se vocês continuarem se xingando, se odiando, aí uma hora bem, aí uma hora tá mais ou menos bem, e de repente tem um relacionamentozinho, tem um sexozinho, mequetrefe, mas tem, aí vai empurrando de novo com a barriga e nada se resolve. E o tempo vai passando, vocês estão envelhecendo, vocês estão jogando vida fora. Por quê? Para quê? Para chegar em que lugar? Em algum lugar? Nenhum. A nada. Para daqui a 10 anos, os dois velhos já estarem se separando de qualquer jeito, porque vai chegar uma hora que a relação vai ficar insuportável. Gente, é insuportável você viver com uma pessoa do seu lado se você já não a ama mais, ou que ela não te ama também e te maltrata. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando deixa de amar é começar a maltratar, né? A não dar mais atenção, a ignorar, a tudo isso. Então, o tema hoje que nós falamos sobre férias conjugais, pense nisso, é importante, pense nisso. Agora, esteja preparada para assumir qualquer risco, seja lá qual for. Tá? Se você ama demais, mas você percebe que você não está sendo correspondida ou correspondido, é necessário que você se conscientize de que essa pessoa precisa também dar um tempo para ver se ela ainda te ama, ok?
Então é isso aí. Mais um videozinho pra nós aí e dá um like aí. Se inscreva no meu canal para receber meus vídeos e até o próximo, ok? Bye, bye!